Amém? Vamos orar essa noite em nome de Jesus e agradecer a Deus. Pode ficar sentado, porque a palavra de Deus diz que quando eles foram batizados no Espírito Santo, né, eles estavam assentados, né? Então, fica tranquilo. Amém? Sei que o pessoal chegou cansado, né? Então vamos. Só não pode dormir, né? Você vê o seu irmão do lado, dá um cutucão nele que está dormindo, né? Dá um cutucão, não tem problema, ele não vai ficar chateado com você, ele vai agradecer. Obrigado por ter, né, me acordado para ouvir a palavra. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para trazer crescimento, Senhor, às nossas vidas. Porque, Senhor, é um tempo de edificação, é um tempo de crescimento, Senhor, nas nossas vidas, como cristãos, para que nós possamos amadurecer, Senhor, a cada dia, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a realmente chegar à estatura do varão perfeito. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, esses processos. Nos ajuda a nos submeter, Senhor, à sua palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor, por que nós fazemos todas essas coisas. Não é por acaso, não é porque queremos, não é porque queremos governar pessoas, não, Senhor, porque a tua palavra nos ensina sobre isso. Então, Senhor, toma o teu lugar aqui nessa noite e usa o pastor Evandro mais uma vez de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Boa noite para todos, a paz do Senhor, amém? Amém. Eu não sei se todos estiveram semana passada, quem aqui não esteve semana passada, só para eu ter uma noção, as 4 pessoas. Amém. Nós, pastor Leandro, acho que passou para vocês nessa apostila. Essa apostila é como um roteiro, né? Para a gente entender esse processo. E nós fizemos essa apostilinha aqui para ajudar nesse processo de ter uma sequência, né, de estudos. Semana passada nós ficamos apenas na parte introdutória e trabalhamos um pouco mais certos conceitos, né? Eu não sei se todos conseguiram anotar, então sempre o meu pedido é que se vocês puderem anotar, porque muitas coisas que já está na apostila a gente acaba não falando, mas a gente vai sendo direcionado a dar alguma ênfase em algum ponto específico, não é? Então é bom os irmãos anotarem, não confiem só na apostila, né? Aproveitem, né? Leiam em casa a apostila, vocês vão rever muitos conceitos, mas é muito importante, obrigado querido, obrigado, a gente poder ter esse material também com os comentários que nós fazemos nessa reunião. Amém? Obrigado. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua presença. Dá-nos, ó Senhor Jesus, a tua graça para falarmos nessa hora. Tira, Jesus, tudo aquilo que possa estar atrapalhando, o sono, o cansaço de um dia de trabalho. Nós possamos estar renovados, ó Deus. Venha falar conosco. Nós assim te pedimos em teu nome. Amém e amém. Amados, se você está acompanhando no celular a apostila, nós falamos semana passada na página 1 o que é discipulado. E nós falamos que era formar seguidores de Jesus que vivem, pensam e agem como Cristo. Nós falamos rapidamente assim sobre a diferença entre arrependimento e conversão. Não sei se todos lembram disso. Então, muitas pessoas estão arrependidas dos seus erros, mas não se converteram para Jesus. O discipulado leva pessoas a caminharem seguindo a Jesus, seguidores de Jesus, são discípulos de Jesus. Não são discípulos de homens, vamos dizer assim, os homens que estão aqui na terra para auxiliar, para você ser conduzido até a presença de Jesus. O pastor Leandro estava falando uma coisa importante aqui, amados, que nós devemos realmente desejar ser acompanhados. E a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, quando ele dá a ideia de que nós vivemos em família. Eu gosto de ver alguns textos que norteia esses conceitos de família. Eu sou muito ligado à questão de família. E quando a gente fala em família, a gente pensa, vamos dizer assim, que uma pessoa que não quer viver em família é que talvez tenha algum problema de relacionamento. E já por esse motivo é importante a pessoa ser acompanhada. Eu, por exemplo, eu venho do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro,
Eu já moro em São Paulo desde 92, sou mais paulistano do que carioca, não é? E a Bíblia fala sobre viver em família. A minha família ficou toda no Rio de Janeiro, e quando nós saímos do Rio de Janeiro, a gente tinha esse interesse. Tudo que eu experimentei em família, a coisa boa de andar em família, graças a Deus eu tive uma família que foi uma família muito atenciosa a valores, vamos dizer assim, de relacionamentos, não é? E quando viemos para São Paulo, a gente teve que construir uma nova família, né? Então a igreja, entrar em relacionamentos e assim por diante. Então quando a gente vê uma pessoa que não quer andar em família, certamente é um sintoma de um problema. Associando ao trabalho do discipulado, muitas pessoas às vezes vêm de outras igrejas que tiveram uma frustração com esse trabalho de discipulado. Jesus sempre falou, vá de 2 em 2. Por que Jesus dava essa ênfase? Porque é melhor ter alguém ao seu lado para você compartilhar. Viver só, a Bíblia fala que, em Provérbios, fala que quem anda só, desculpe a palavra, mas é o que a Bíblia diz, é orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém. Entende? Então é muito importante a gente ter esses conceitos tranquilo no coração. Eu escrevi aqui, eu não vou ler, né? Eu escrevi aqui mais 6 folhinhas. Hoje de manhã eu acordei, eu fui dormir às 4 e acordei às 8, né? Meu Deus do céu. E quando eu abri os meus olhos, eu não estava dormindo, não era um sonho, eu abri os meus olhos e veio na minha mente uma historinha. E eu percebi que Deus estava me conduzindo naquela historinha. Depois eu corri lá na sala, anotei toda a historinha, e eu vi na minha mente como se fosse uma menina, e essa menina muito acanhada, e o pai tratava essa menina, o pai dessa menina tratava ela com certa grosseria. E quanto mais ele era grosseiro com ela, ela ficava mais, assim, acanhada. E tinha, nesse meu pensamento, né, apareceu um pseudo-psicólogo, falar para a menina, que passou, vai para frente, né, olha para frente e tudo mais, e cada vez mais a menina ia ficando mais retraída. Veja, isso não foi um sonho, mas foi vindo em minha mente essas coisas. Depois eu vou falar um pouquinho como é que é interessante Deus falar em nosso coração. E aí Deus começou a me trazer esse conceito, né, de cuidar da pessoa com respeito e com carinho. Porque as pessoas, quando elas não se sentem, vamos dizer assim, num ambiente de respeito, elas vão ficando acuadas e elas vão se isolando. Esse é o perigo. O isolamento. Não tem aquela velha ditado, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Às vezes o inimigo quer nos tirar do convívio de outras pessoas que possam nos acrescentar, e a gente vai se isolando, e parece que nenhuma boa influência chega perto de nós, porque nós estamos nos isolando, e o inimigo fica com mais facilidade de trabalhar. Quando a gente trabalha com libertação, a gente vê isso, né? Que o inimigo vai isolando a pessoa naquela questão de ela se sentir rejeitada, e aí ele vai alimentando aquele sentimento, aquela pessoa vai alimentando aquele sentimento, quando ela vai ver, ela já está oprimida, e chega às coisas mais graves, que é a própria possessão. E Jesus veio para libertar os cativos. E Jesus, quando ele liberta os cativos, é justamente para que aquela deformidade de comportamento saia. Porque aquela deformidade de comportamento abriu brecha para todo tipo de interferência maligna. Porque a Bíblia diz, não é bom que o homem ande só. Você veja, a Bíblia está sempre falando sobre não ande só. Amados, quando a gente conversa, a gente cresce. Quando a gente conversa, a gente amadurece, até mesmo com pessoas que talvez estão com uma conversa meio chata, você até cresce no sentido, poxa, eu não quero ser como essa pessoa. A gente cresce nos relacionamentos. Ferro com ferro se afia.
Então, eu poderia passar aqui a noite toda inteira falando sobre versículos que mostram que não é bom que o homem ande só. Então, olhe o trabalho do discipulado como companheiros, pessoas, né, ao seu lado, te auxiliando. E o objetivo disso tudo é que possamos o quê? Seguir a Jesus juntos. Então, esse estímulo, Jesus sempre dava, vai de 2 em 2. Veja, cada um daqueles discípulos estava numa missão, ia evangelizar numa cidade, e Jesus falava, vai de 2 em 2. Poxa, mas eles tinham Jesus ali ao lado deles, eles tinham ali um mestre caminhando com eles, eles tinham ali um mestre fazendo por eles, eles tinham ali um exemplo bem real, bem concreto diante deles, mas mesmo assim Jesus falava, vai de 2 em 2. Então, mas eu estou só pegando esse gancho do pastor Leandro, para que você entenda, se você tem alguma barreira nisso, avalie os seus conceitos. Avalie os seus conceitos. Porque se isso não estiver bem resolvido dentro do seu coração, fica difícil você multiplicar a beleza do discipulado 1 a 1. Como é belo isso. A Bíblia diz que Deus faz o órfão viver em família, não é? Quantas pessoas pagariam milhões para ter uma família? Tem muitas pessoas milionárias que chegam em casa, saem do estrelato, chegam em casa e você tem só, porque não tem uma família. Não tem amigos. E a igreja é a família de Deus. Então, a alegria de estar juntos. Entre família a gente tem briga, né? A gente tem briga. Entre família a gente tem briga. Mas é aquela briga de bobeira, né? Ah, pesou ali, não gostei daquele jeito, não gostei do amarelo, não gostei... É bobagem. Mas os princípios básicos de uma família permanecem. Tanto que se você vê 2 irmãos brigando, se você mexer com um, os 2 vão se virar contra você. Porque mexeu na família. Porque na família não se mexe. Porque são laços muito fortes. Então, amados, isso é segurança para nós. O inimigo trabalha sempre no isolamento. Leva você a ficar isolado para você ser influenciado por ele. Então, passe isso de forma leve. Passe isso de forma agradável. Tenha prazer de sentar com a pessoa. Às vezes a gente está cansado, às vezes eu estou cansado para ir na Casa Luz, poxa, eu vou lá na Casa Luz, estou cansado. Mas é interessante, quando eu sento com os irmãos, parece que renova. Por quê? A gente dá risada junto. Não é bom dar risada? Quem é que gosta de dar risada? Sabe, tem momentos chamados vida de pastor, não é vida de pastor, vida de irmãos, que tem muitos irmãos, amados. Olha quantos irmãos, olha para o lado, olha quantos irmãos vocês têm. Então, nós temos esse relacionamento importantíssimo. Tem momentos alegres, tem momentos tristes. Hoje, por exemplo, 8 horas da manhã, eu tive um momento muito triste e, ao mesmo tempo, um momento muito alegre. Quer dizer, a gente sai do menos 20 para 140. Hoje de manhã, eu até vou falar para o pastor Leandro, o filho do pastor Domingos morreu, não sei se você está sabendo. O Theo morreu. Amanhã é o enterro dele. Pastor Domingos, pastor do ministério, que foi do Ministério da Comunhão Ágape. 8 horas da manhã eu peguei, ele mandou um recado para nós 3h30 da manhã, eu já estava dormindo. E o Theo faleceu, filho do nosso pastor. Ele pediu oração, e aí eu tentei falar com ele, liguei para ele, não atendeu, deve estar correndo, né, por causa do sepultamento. Fiz uma oração. Como isso é importante, amado? Está ali do lado do seu irmão, que está sofrendo pela perda de um irmão. Em seguida, caiu no nosso WhatsApp, o aniversário da Ana, oh meu Deus, todo mundo lá, parabéns, parabéns. Quer dizer, a gente sai do menos 20 lá, naquela tristeza do falecimento de um filho, amado, filho é filho. E daqui a pouco você está lá no 140 se alegrando. É família. A gente tem N emoções, mas é família. E como é importante a gente estar junto. Então, avalie os seus conceitos, amados. Avalie os seus conceitos. Uma outra coisa de segurança que nós colocamos aqui, queridos. Numa casa, quando eu morava com a minha irmã, a gente era criança, a gente brigava e tal. Qualquer coisa que a gente brigava, passava um pouquinho além do limite, o que a gente fazia? A gente corria para o papai. A gente corria para a mamãe. Então, se no meio do nosso discipulado
no meio desse companheirismo, um a um, né? Ali, a dupla, né? Tiver algum problema que está passando o limite, fala com o papai Leandro. Não é? Fala com a mamãe Denise, que são os pais dessa igreja. Então, assim a gente se equilibra. Mas nunca aceite andar só. Ah, mas eu tenho minha família. Ok. Mas não dá para largar. Eu, por exemplo, só tive uma irmã. Tem gente que já teve 12 irmãos, né? Eu conheço pessoas que têm 10 irmãos. Poxa, um é pouco, né? Eu só tive um filho, né? Meu filho é o filho único, né? Eu sei o quanto é duro para ele ser filho único, né? Um é pouco, 2 é bom, não é? Que um é companheiro do outro. 3 é... Não, 3 é festa. Um é pouco, 2 é bom, 3 é festa. Já pensou 3 filhos? Já chegou a festa aí? É festa. Sabe? Então quem é filho único sabe do sofrimento. Poxa, eu queria ter um irmãozinho, né? Mas esses dias eu vi um pai falando sobre isso, né? O maior presente que você pode dar para o seu filho é dar um irmão para ele, né? Um companheiro, um amigão. Eu tentei, né? Eu tentei com a minha esposa. A minha esposa teve 3 abortos. Nós tentamos 3 vezes. Depois que o Israel nasceu, ela teve 3 abortos depois. Aí a médica falou, é melhor vocês não avançarem nisso, porque a Elizabeth tinha alguns problemas no ventre. Eu falei, vocês estão passando perigo com isso. Aí a gente desistiu na 3ª tentativa. Mas é difícil, né? Então a gente tem que estar muito presente. O meu filho já está com 20 anos, meu trabalho, meu tamanho. Então, amado, discipulado 1 a 1, passa esse lado de família. Não é ser militar, não é militar, vigilância, né? Relatórios. Ainda que a gente faça coisas assim, mas o objetivo é passar vida, e vida que Deus está derramando em nossos corações. Vamos lá, qual é a base bíblica? Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19, vocês conhecem de cor e salteado? Mateus 28, 19, né? Ide fazer discípulos, o que diz lá? Ide fazer discípulos de todas as nações. Olha que coisa interessante, queridos. Mateus, na realidade, está escrito assim, ó, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Repita comigo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Qual é o ser que Deus criou mais dependente? É o cachorro? Não. O cachorro sabe falar au-au sem ninguém ensinar ele. A vaquinha sabe falar mumu sem ninguém falar com ela. Agora a criança você vai ter que ensinar a falar. A criança você vai ter que ensinar a andar. A criança você vai ter que ensinar a trocar, né, tomar banho. Então, a Bíblia fala ensinando a guardar todas as coisas. A gente acha que a pessoa, por estar na igreja, ela vai aprender tudo facilmente. Mas não é assim. Então, amados, primeira coisa que nós temos que nos ver, como pais educando os filhos. Quem é mais importante na casa, o pai ou é o filho? Os dois são importantes, não é? Só que a função de um pai é extrema, por quê? Ele tem a responsabilidade, ele assume responsabilidade. Todo homem, quando tem filho, ele parece que amadurece um pouco mais, porque ele tem uma criança para cuidar. Então, se a gente trabalhar esse conceito de discipulado 1 a 1, nesse aspecto, amados, quem trabalhava muito assim, sabe quem era? O apóstolo João. O apóstolo João chamava a igreja, né, como se fosse uma grande família. Ele entendia, era o apóstolo do amor, né, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus. Ele entendia sobre a importância dos laços, sabe? De você trazer para junto.
Porque você pode falar coisas muito duras, mas em amor. Você sabe que precisa tratar certos assuntos delicados, mas em amor. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ir de fazer discípulos não é uma fábrica de discípulos. Fábrica é uma coisa fria. Fábrica é uma coisa sem vida. Então, amados, discipulado 1 a 1 tem que ter o seu coração, você tem que amar a pessoa que você está cuidando. E amar é isso. Amar, escreve aí para mim, por gentileza. Amar não é emoção, mas amar gera emoção. Vou repetir. Amar não é emoção, ou amor não é emoção. Mas amar, ou amor, gera emoção. Esses dias, nossa, eu não posso nem falar muitos detalhes, mas eu fiz questão de pegar um print. Teve uma irmã que está morando agora em Bauru, e ela escreveu para minha esposa. E essa irmã, no início, eu me lembro que algumas coisas eu tive que corrigir ela, alguns detalhezinhos. Depois ela se alinhou e fluiu. E essa irmã, ela escreveu para minha esposa assim, olha, vou te enviar. Ela está morando agora em Bauru. Era uma mãe de 4 filhos. Está gravando, mas eu não vou deixar essa fita ninguém vendo. E era um filho de cada marido. Então ela teve 4 homens na sua vida. E teve 4 filhos. 4 meninos. E essa moça, essa semana, mandou isso aqui para minha esposa. Vou te enviar meu primeiro volume do projeto criado a partir de quando a senhora me confiou o ministério com as mulheres nas tardes de quarta na Igreja da Comunhão Ágape. Foi a partir desta confiança que fui estudar a vida das mulheres da Bíblia. E o pastor Evandro também tem participação aqui. Numa ministração dele, do pastor Evandro, onde ele falou sobre Daniel, que chegou onde chegou, porque era um homem que investiu nos estudos, esta ministração foi a válvula propulsora para eu voltar a estudar e aprender muito. Com isso, juntando as mulheres e o conhecimento em psicanálise, porque ela foi estudar psicanálise, e neurociência, na qual estudei, foi criando um estudo em 4 volumes. Ela escreveu 4 livros. E vou te apresentar com o meu primeiro livro. Vocês não imaginam a importância de vocês na história da minha vida. Louvo a Deus pelas suas vidas. Sabe, isso aqui preencheu o nosso coração. Porque, amados, tratar de pessoas, às vezes, é chato. Porque, às vezes, a gente fala assim, filho, faz assim. Aí ele não faz. Faz assim, filho. Aí ele não faz. Faz assim, filho. Ele não faz. Tem horas que é chato. Tem horas que é cansativo. Essa irmã me deu alguns trabalhinhos, não posso falar muitos detalhes. Mas, olha, depois que ela cresceu, não é que ela cresceu de idade, ela já é uma senhora. Acho que ela tem mais idade do que eu. Porque eu já estou meio velhinho também, né? Mas a gente vê que ela venceu aquela carência que ela tinha. Ela confessa isso no seu discipulado. Posso falar aqui, porque ela já falou isso em público. Ela tinha uma carência, por isso que ela teve vários homens. Teve 4 filhos.
E a gente vê, amados, que para muitos essas pessoas poderiam ser taxadas como mulheres meio largadas. Mas Deus pegou esta mulher e levantou ela para hoje ela está o quê? Abençoando. Ela faz análises, depois do que entrou a pandemia, ela faz análise pelo WhatsApp. Eu conheço uma outra psicóloga também que, por causa da pandemia, começou a fazer tratamentos pelo WhatsApp, porque já estão à distância. Usando a tecnologia, elas estão abençoando outras mulheres. Naquela mesma época, tinha uma senhora que naquela época tinha 65 anos. Isso há quase 15 anos atrás, 10 a 15 anos, eu não me lembro mais das datas. Essas mesmas ministrações que nós fazíamos, que a pessoa precisava avançar, essa senhora de 65 anos voltou para a faculdade. Eu acho que ela tinha 62, fez faculdade de pedagogia e se tornou professora. Amados, isso não tem preço que pague, é uma alegria de você saber que você ajudou a pessoa a ser curada emocionalmente, ela se sentiu confortável para abrir o seu coração, de ela poder falar das coisas da vida dela, ela poder ser conduzida ao crescimento, ao propósito da sua vida. Semana passada, quem estava aqui vai lembrar, nós falamos de talentos. Acho que eu falei de talentos, eu já falei dessa pregação em outros locais, não sei se foi aqui, né? Mas a Bíblia diz, não enterre o seu talento. Diga a pessoa ao seu lado, não enterre o seu talento. Talvez você tenha aí não sei quantos anos, 40, 50, 60, 70 anos, e talvez o seu talento está enterrado. Olha para mim, queridos. Às vezes o seu talento está enterrado. E sabe por que muitas das vezes está enterrado? Porque você diz, ou melhor, o teu subconsciente diz, você não consegue. Por mais que a Bíblia diga, eu tudo posso naquele que me fortalece, o teu subconsciente diz para você, você não vai conseguir. É nessa hora que você precisa de um irmão. É nessa hora que você precisa de um amigo do seu lado para te estimular e mostrar, siga Jesus, siga essa direção, porque você vai conseguir. Você precisa, nesse período de conflito entre a sua fé e a sua subconsciência, esse conflito entre o que a Bíblia diz e o que os teus sentimentos dizem, é nessa hora que entra alguém do seu lado que te ajuda a te estimular a boas obras, estudar, se tornar um profissional e ajudar muitas mulheres a sair da depressão. É ou não é uma boa obra? Você sabia que Jesus nos chamou para trabalhar? Eu falei isso semana passada, não falei isso não, né? Jesus nos chamou para trabalhar. Você sabia que a gente não vai descansar no céu? Quem acha que você vai descansar no céu? Agora morreu, vai descansar. Não. Amados, trabalho é coisa boa. Diga a pessoa ao seu lado, trabalho é coisa boa. Mesmo suando, dignifica o homem. Diga a pessoa ao seu lado, mesmo suando, o trabalho dignifica as nossas vidas. Eu vou te provar sem abrir a Bíblia, porque não dá tempo a gente abrir a Bíblia com tanta coisa aqui. Quem é que sabe que a gente vai... Quantos anos aqui? Quem é uma pessoa mais antiga aqui? Sou eu, né? 58 anos. Quem é o mais antigo aqui? Quantos anos, irmã? Quantos anos? 72. Olha aqui, queridos. A Bíblia diz que quem tem 72 é uma criança. A Bíblia diz que quem tem 72 anos é uma criança. Qual é o seu nome, irmã? Qual é o seu nome, irmã, de 72 anos? Rose Clay? Você é uma criança. Professor, ela mora lá... Onde é? Grande Piano. Moro lá na Apostavados. E ela é uma das mais trabalha. Acho que foi a primeira a chegar. O presidente dos Estados Unidos tem quantos anos? Eu tenho a tua idade. O presidente dos Estados Unidos tem a sua idade. O Trump está trampando até agora.
Presta atenção, queridos. Olha para cá, olha para cá. Eu não tenho muito tempo. Aqui a gente vai... A apostila está escrita, depois você lê em casa. A Bíblia diz que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Está em Isaías isso, né? Morrer aos 100 anos é morrer jovem. Sabe por quê? Pare e pense. Eu vou provar para vocês que Deus não nos dá descanso. Deus nos dá trabalho. Quando Deus criou o homem, antes de dar o casamento, o que Deus deu para o homem? Trabalho. Vai cuidar do jardim. Você sabe por que muitos homens são irresponsáveis? Porque não aprenderam no trabalho. Sempre cuidado pela mamãe, pelo papai, e depois quer casar, e é aquele homem braço curto, né? Não sabe o valor de trabalho. Alguém conhece homens assim? Então, querido, preste atenção. Antes de dar casamento, Deus deu trabalho para o homem. E quando eles casaram, Deus continuou dando trabalho. O trabalho só se tornou penoso por causa do pecado, mas antes do pecado existia trabalho. Trabalho de cuidar do jardim, trabalho de dar nome a todos os animais. Sabe o que é você dar nome a um bicho que vai ter que ter aquele nome para o resto da vida dele? Ele tinha que pensar, ele tinha que analisar o comportamento de cada animal. Sai de Gênesis, vai para Apocalipse. Deus não nos dá descanso, Deus nos dá trabalho. Você sabia, preste atenção, que o diabo vai ficar 1000 anos preso e a gente vai trabalhar durante 1000 anos? Você já leu isso na Bíblia? 73 anos, 72. 72. 73? Você ainda vai trabalhar para Jesus por mais 1000 anos. Se Jesus voltar agora, você ainda vai trabalhar para Jesus nessa terra por mais 1000 anos. Sabia disso? Beleza, né? Beleza, né? Queridos, eu estou falando uma coisa assim que muda a cabeça da gente. Agora tenta você imaginar você passar 1000 anos nesta terra com complexos de inferioridade. Você sabia que quando Satanás for preso, você vai trabalhar nesta terra como governador desta terra, como prefeito desta terra, como vereador desta terra? A gente gosta de colocar a culpa nos outros, né? O problema são os políticos. Mas a Bíblia diz que você será prefeito, governador, vereador. A Bíblia diz que nós vamos governar essa terra durante 1000 anos. E é tão sério, amados, isso. É tão sério isso, porque Satanás vai ser solto. Satanás vai ser solto por um breve tempo, depois de 1000 anos da irmã trabalhando aqui. E a Bíblia diz que Satanás vai encontrar pessoas para ele, Satanás, seduzir novamente. Então, desculpa o nome da irmã? Rose. Pode ser Rose? Então a Rose terá 1000 anos para preparar no coração das mulheres, no milênio, uma resistência à sedução que vai vir de Satanás depois de 1000 anos. Agora, se a Rose viver no complexo, eu sei que você não é uma pessoa complexada, mas se a Rose viver no complexo dela, o que adiantou ela estar dentro de uma igreja, vivendo isoladamente em seus sentimentos de complexo? Que igreja é essa que vai preparar uma resistência para que quando Satanás for solto, houver resistência nessa terra? Se você ler o livro de Apocalipse, amados, ele escreve para 7 igrejas. O livro de Apocalipse, amado, é uma instrução para que a igreja se prepare para o trabalho máximo que vamos fazer. O trabalho máximo que vamos fazer.
A terra conheceu o governo dos homens, um fracasso. A terra conhecerá o governo de Satanás, vai ser uma lástima. Só que a terra precisa ver durante 1000 anos o governo do reino de Deus sobre a face da terra. E para isso, Jesus, ele fala com as suas 7 igrejas para elas tirarem vaidade, para elas tirarem prostituição, para elas tirarem a falsa profetisa, para a igreja tirar a sua hipocrisia, a ter visão. Jesus está preparando a igreja, porque senão a igreja ela vai entrar no grande trabalho que ela vai ter que fazer nesta terra, fraca. Hoje em dia está todo mundo tendo que estudar de novo. Diga a pessoa ao seu lado, você já está se aperfeiçoando na sua profissão? Você sabia que Deus gosta que a gente produza? Porque quanto mais a gente produz, a gente tem condição de levantar outros. Jesus falou, você enterrou o seu dom, você deveria pegar o talento que você recebeu, no mínimo, colocar o seu talento num banco. Olha que Jesus está falando de dinheiro. No mínimo, você deveria pegar o seu talento, colocar num banco, para ele render, e ele, Jesus, receber com juros. Se a gente não produzir riqueza nessa terra, cadê o dinheiro? Amados, eu conheci homens, empresários, que ministros, eu vou dar o país, Angola. Alguém conhece o país, Angola não, Guiné-Bissau, alguém conhece Guiné-Bissau? Guiné-Bissau é um país que não tem luz, tudo é em gerador a diesel, o país inteiro não tem luz. Eu conheci um missionário que viveu 26 anos em Guiné-Bissau, os filhos deles nasceram em Guiné-Bissau, na África. E houve um ministro que veio falar com esse empresário aqui no Brasil, falando, eu te dou uma ilha, monta uma empresa no meu país para produzir riqueza. E ele conversando comigo, falou, como é que eu vou montar uma fábrica em Guiné-Bissau com um país que não tem nem luz? Eles estão muito atrás, muito atrás, muito atrás. Amados, o mundo era para estar muito melhor, mas Satanás prendeu as pessoas numa coisa pior, que foi a ofensa. Diga a pessoa que a grande arma de Satanás é a ofensa. Alguém já leu o livro A Isca de Satanás? Quem aqui leu o livro A Isca de Satanás? 2 pessoas, 4, 5, 6, vocês estão bem de livro, hein? A isca de Satanás mostra como é que Satanás ele prende. E aí Jesus falou, se você não liberar perdão, você vai ser torturado pelos verdugos. A tortura emocional paralisa. Você já viu algum empresário em depressão? Ele não produz, ele tem riqueza, mas ele não produz. Essa irmã que escreveu para mim, se ela continuasse na depressão, ela teve que ajudar o filho dela. O filho dela era enfermeiro, quase morreu de depressão ao ver tantas pessoas morrendo na pandemia. E foi ela, como psicóloga, socorreu seu filho, ou seu sobrinho, não me lembro mais, por causa da depressão. Menino estudado, enfermeiro, mas não aguentou o baque emocional. Você está dando para entender, amados, que discipulado não é você só ensinar a pessoa a sentar nessa cadeira para ouvir um pastor, para dar o dízimo e voltar para casa, não. Pastor Leandro falou semana passada, as mulheres mais idosas vão ensinar as mais novas, não, as mulheres, deixa assim, né? Para que elas aprendam. Amados, nós temos que levantar as pessoas em 3 áreas fundamentais. Repita comigo. Relacionamento com Deus,
relacionamento familiar e relacionamento de trabalho. Trabalho dignifica o homem. Deus nos chamou para trabalhar. Você já viu, as pessoas ficam assim orando, Senhor, abra o mar, Senhor, abra o mar, Senhor, abra o mar. E Deus falou, marcha. Deus não faz o que você tem que fazer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, preste atenção aqui comigo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não podemos tocar num defunto. Jesus falou, desate Lázaro. Por quê? Porque aquilo que você deve fazer é você que vai fazer. Jesus abre o mar, Jesus faz isso, faz aquilo. E você está se retraindo, dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Você está alimentando um sentimento errado. Se ninguém te ouvir numa cidade, Jesus falou, vai para outra cidade. Não seja paralisado por causa de uma rejeição. Não seja paralisado se alguém não te ouvir. Saia e vá para outra cidade. Sai dessa empresa e abra um negócio. Vai para uma outra empresa. Faz alguma coisa, mas não deixe ninguém te paralisar. Você tem uma vida com Deus, é a vida de fé. Você tem a vida na família, a vida de prática de fé. E o trabalho também é prática de fé. Quando eu estou estudando coisa, amados. E às vezes a coisa é difícil, uma vez eu fui fazer um cursinho com meu filho de informática. Meu Deus do céu, quanto tempo eu não estudava certas coisas. E a minha mente falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Jesus, abre a minha mente. Minha mente já estava petrificada, muito tempo sem estudar, muito tempo sem ler, muitas coisas de técnica, de coisa de computação. Eu falei, eu tenho que abrir minha mente. Amado, isso é exercício de fé. Tem pessoas que têm dificuldade até para ler a Bíblia. Mas Jesus vai te ajudar. Exerça pela fé. Amados, você precisa de companheiros para isso. O discipulado é seguir a Jesus. Discipulado é seguir Jesus naquilo que Jesus mandou a gente fazer. Aqui na apostila a gente colocou uma coisa interessante. Na página 1, capítulo 2. Um relacionamento intencional entre um discípulo mais maduro e um discípulo em crescimento. Amados, eu não sei como o pastor Leandro vai fazer isso, mas quando vocês se organizarem para cuidar de pessoas, tem que ser intencional. Não é uma experiência que você vai ter. Tem que haver a intenção de acompanhar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa por amor. Intencional, porque você tem que ter objetivos claros com ela. Eu quero que ela cresça em oração, que ela cresça em conhecimento bíblico, que ela cresça em caráter, que ela cresça em... Olha, amados, quando a gente fala em caráter, às vezes eu estou discipulando alguém, eu tenho que ensinar, filho não pode falar palavrão, filho não pode beber álcool, mas você tem que falar em carinho, com carinho. Mas tem que falar. Você vai ajudar aquela pessoa a sair daquele momento que está o quê? Atrapalhando a vida dela de plenitude. Você sabia que o álcool é o maior mal que existe, mais do que a cocaína? Sabe o que mais destrói as famílias? Não é a cocaína, não é a maconha, é o álcool. E eu não sei por que certos pastores agora estão com a moda de beber vinho. O que mais destrói as famílias, isso eu ouvi de médicos. Eu não ouvi de pastores. Eu ouvi de médicos. O que está destruindo as famílias não é maconha, não é cocaína. Elas destroem também. Mas o que está destruindo as famílias brasileiras é o álcool. E Satanás conseguiu entrar na cabeça dos pastores para dizer, não tem problema beber vinho. Bom, durma com essa. Quer ler alguma coisa sobre vinho? Vamos ler alguma coisa sobre vinho? Vamos lá, já que vocês vão discipular pessoas, abra a sua Bíblia em Provérbios.
Provérbios. Capítulo 31. Provérbios 31. Versículo 4. Leia comigo. Provérbios 31, 4. Não é próprio dos reis. Repita comigo. Não é próprio dos reis. Ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho. Repita comigo. Nem dos príncipes desejar bebida forte. Nem dos príncipes desejar bebida forte. Verso 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Abra sua Bíblia, livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito. Diz assim, versículo 7. Porque é indispensável, versículo 7, Tito 1, 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, repita comigo, não dado ao vinho. O que deu nos pastores? No Antigo Testamento fala para os príncipes não ser dado ao vinho. No Novo Testamento fala para os líderes não serem dados ao vinho. E está todo mundo querendo ter adega, acha chique ter adega em casa. O que deu nessa igreja? Amado, tem que certas coisas que faz mal, você pode gostar, mas faz mal. Por exemplo, faz muito tempo que eu não tomo Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola, eu vou morrer amando Coca-Cola. Mas faz anos que eu não tomo Coca-Cola. Qual o problema com Coca-Cola, pastor? É química. Para eu ter esse corpinho bonito aqui, eu tenho que cortar certas químicas na minha vida. Tem gente que morre cedo porque não cuida do corpo. E a Bíblia diz, o corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não tiver corpo, a minha sombra não vai ser projetada no enfermo para ele ser curado. Alguém já leu isso na Bíblia? Que a sombra de Pedro curava. Só que para ter sombra tem que ter corpo. Tem gente que não consegue levantar o corpo porque o corpo está fraco. Quem é que aqui faz ginástica? Não curti, mas estou fazendo. Vamos fazer agachamento? Vamos lá. Quantas vezes? Vamos pagar 10 aqui, Paulo. Paulo é um exemplo aqui. A gente acha brincadeira isso, né? Amado, a gente ora. As pessoas falam assim, Jesus, vamos ficar no monte só orando? Jesus falou, não, você não vai ficar no monte só. Quando Adão e Eva teve encontro com Deus, Adão e Eva eles tinham um tempo com Deus nas 6 horas da tarde. E o resto? Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Por isso que Tito falou que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a serem o quê? Mulher de monte? Não só isso, mas também serem boas donas de casa. Não dada ao vinho, a serem pessoas que sabem cuidar. Amados, o povo de Deus chega, muitas das vezes, arrebentado, e numa época como essa, muitas pessoas não estão progredindo, porque até na hora da entrevista, as pessoas não sabem se portar numa entrevista de trabalho, não sabem se vestir para uma entrevista, porque tem gente que acha que santidade é andar
que nem o fantasma da ópera. Tem mulheres que se vestem que parecem o fantasma da ópera. Horríveis roupas. Não, santidade. Então põe aquele saião. Tem até a moda, né, da igreja do saião. Amados, não foi isso que Deus falou. Deus falou contra a sensualidade. Não é para andar que nem um fantasma, é para andar bonita. Para quando você chegar numa empresa, a pessoa querer te contratar. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu não gosto de falar dos países que eu vou, mas eu estava nos Estados Unidos na casa de uma pessoa, e aquela mulher, um pastor falou para ela, você tem que fazer um voto. E esse voto é não usar maquiagem. Quando eu cheguei lá, o casamento dela estava por um fio. O casamento dela estava por um fio, porque ela andava que nem o fantasma da ópera dentro de casa. E ela falou, mas eu fiz um voto, eu não posso desfazer o voto. E aí eu li na Bíblia, para ela, abri, acho que é em Deuteronômio, depois em Levíticos, que diz, se o pai falar para a filha, você fez o voto, mas eu como pai, eu não permito você cumprir esse voto. O voto tem que ser desfeito. Porque uma autoridade anulou o voto. E eu virei para ela, como pastor, eu estou anulando o seu voto, porque o seu voto foi um voto tolo. No dia seguinte ela estava de batom e o marido já estava todo alegre. Todo alegre o marido. Isso é discipulado, amados. Com amor, com respeito, mas precisa ajudar as pessoas. Sabe? É uma aventura isso. Ajudar elas a crescerem profissionalmente, ajudar elas a serem boas donas de casa, pessoas boas. Na área íntima, se eu entrar aqui na área íntima, não sei se vocês ficam meio envergonhados. Eu não gosto de falar muito de sexo, eu não fui criado falando sobre sexo. Eu não conheci o sexo sujo. Eu casei virgem. Mas hoje o pessoal fala muito em sexo oral e sexo anal. Isso é pecado. Sexo oral, sexo anal. A gente não é bicho. Bicho que fica, né, cheirando o ânus do outro animal, sabia disso? O cachorro fica cheirando porque é o único local que o cachorro cheira. Amados, a degradação da pessoa humana é tão intensa para quê? Para que você se sinta um nada, usado. Uma pessoa usada, um pedaço de carne. Amados, lá na igreja a gente já cuidou de 3 meninas de programa. 3 meninas de programa. É complicado, amados, porque essas meninas viveram o lixo do lixo. O lixo do lixo. E levar elas a ter autoestima, dignidade, saber preservar a sua vida, não deixar ninguém mais abusar delas. Mas a vida já era arrebentadas. Elas falarem de se entregar de tal forma, elas falavam como se fosse falar, vão fazer um arroz, fazer um feijão. Às vezes eu sentia assim, até me arrepiava, até, meu Deus do céu, que assunto é esse? O diabo vai denegrindo a imagem do ser humano. Nós, a Bíblia diz assim, diga a pessoa chamada, você é a imagem e semelhança de Deus. É tão sério, mas a Bíblia fala sobre domínio próprio. Eu estou entrando em assuntos aqui meio, desculpe pastor, mas são essas coisas que a gente enfrenta no discipulado. Tinha um marido que eu tratei lá, são assuntos pesados, não vou nem entrar nesse assunto, que é muito pesado, mas essas coisas, amados, a gente tem que ter o quê? A Bíblia diz assim, o homem cuida do homem, mulher cuida de mulher, tudo mais, a gente tem que visitar os ossos e não se contaminar. Cuidado, quando você está em discipulado, cuidado, porque às vezes a pessoa vai abrir uma bomba para você e você pode falar, meu Deus do céu, eu não sabia que essa pessoa fazia isso. Mas elas precisam ser ajudadas a mudar de comportamento, porque é isso que está estragando a vida delas.
Como eu falei com aquela moça, né? Hoje ela é uma psicóloga, uma pessoa tremenda, mas ela teve 4 maridos e ela falou claramente, porque eu era uma pessoa extremamente carente, eu me entregava por qualquer homem. E hoje a gente recebe a beleza de uma mulher restaurada. Mas nós precisamos amar as pessoas e não se contaminar. O mundo está muito perdido, Satanás ele é implacável. Você veja o que o Satanás está fazendo com as crianças. Se eu entrar nesse assunto, acho que agora a gente parou dessa brincadeira, essa teoria de conspiração, teoria de... Que teoria o quê, amados? As pessoas esquartejam os menores. As pessoas fazem as piores atrocidades e depois bebem o sangue dos menores. Nossa. São coisas sérias. Quem é que vai tratar isso? Por isso Jesus falou, ore para que Deus levante. Amem esta obra. Eu sei que é uma obra pesada muitas das vezes. Mas o Senhor é conosco, está nos ajudando a limpar um povo para Ele, um povo santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria nos ajudar para a gente adornar a noiva de Cristo. Pegar uma prostituta e se tornar uma rainha, uma princesa, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa elegante, uma pessoa que sabe se portar. Amados, somos confrontados todos os dias com as igrejas que estão abraçando um conceito sobre um comportamento sexual errado. Nós somos confrontados com isso. Nós amamos o pecador, mas Deus, Ele abomina o pecado. Quando Deus encontrou a mulher adúltera, disse assim, ninguém te condenou? O que Jesus falou para a mulher adúltera? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, ele diz o seguinte, não peques mais. Ele não abraçou o pecado da adúltera. Ele não abraçou, ele não acariciou o pecado da adúltera. Pecado é pecado. Ele abraçou aquela mulher e disse, olha, eu também não te condeno. Em outras palavras, você pode se reerguer dessa posição. Sabe como? Vai e não peques mais. Esses dias eu encontrei um irmão que não está mais na nossa igreja. Esses dias não, alguns meses. Ele chegou perto de mim, baixou os olhos, ele é um empresário. Ele é um jovem, ele é bem novo. Ele falou, pastor, aí eu perguntei como é que está o casamento. Ele baixou os olhos e falou, pastor, eu me separei. Me divorciei. Triste a situação, porém, eu fiquei algo no meu coração, de que a minha parte eu fiz. Porque ele sabia que era pecado que ele estava fazendo. Pelo menos ele sabe que aquilo é pecado. Então ele pode se arrepender, porque ele não normalizou o divórcio. Ele sabe que ele pecou, então ele pode se arrepender. É claro que dentro dessa área, se a pessoa casar de novo, não tem mais como voltar atrás. Mas eu também já tive casos na igreja que a pessoa se divorciou, depois de entender que o casamento é até que a morte separa, ele voltou para casa e casou de novo com a mesma mulher. Eu falei, aleluia! Você podia também ter falado aleluia, né? Aleluia! Glória a Deus! Não normalize o divórcio. Não normalize. Você sabe que a Bíblia diz divórcio é dureza de coração. Repita comigo, divórcio é dureza de coração. Foi Jesus que falou, mas pastor, o senhor não sabe, ele me traiu. E sim, você tem duas opções, ou se divorciar ou perdoar. A qual você escolhe? Mas pastor, dói muito. Sim, Jesus também foi traído. Está dando para entender? É com muito carinho, mas eu estou entrando em assuntos
que mexe. Eu não sei se tem pessoas aqui que casaram, se divorciaram e casaram de novo. Amados, são casos assim, extremamente delicados, mas a gente precisa ter um norte. Qual é o norte da nossa vida? É a palavra de Deus. Amados, é com muito jeito, com muito carinho, são coisas muito sérias. Discipulado 1 a 1 envolve tudo isso. Tá difícil? Procure seu pai, Leandro, sua mãe, Denise, seus pastores, eles vão te auxiliar. Ajudar as pessoas a seguir a Jesus. Amados, vou falar uma coisa, para sair um pouco desse lado pesado. Seguir a Jesus, né? Uma vez eu fui buscar um frango para o meu filho. Filho, vamos lá comprar um frango em casa. Aí eu peguei o Israel, botei no carro, e eu tirando o carro, eu comecei a pensar no frango da outra padaria. Eu ia descer para pegar o frango na minha rua, e aí eu não sei porquê, comecei a pensar no outro frango, comecei a pensar naquele local, e aí eu virei o carro e fui comprar outro. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim: Evandro, que interessante, né? Você comprou o frango naquele local. Sabe aquela hora que você está saindo com o carro? O meu filho já falou, o Israel falou pra gente: mamãe, eu gosto tanto do frango daquela outra padaria, mas só que o papai gosta daquela outra padaria. Ai, meu Deus do céu, eu vou lá sair com ele. E ela começou a orar. A minha esposa estava na cozinha lavando louça e ela começou a orar: Jesus, faz o Evandro levar o meu filho lá, o Israel lá para comprar. E naquela hora eu estava tirando o carro e minha mente era nítido, a minha mente assim, ó, sendo levada a pensamentos da outra padaria. E eu não entendia porque estava vindo tanto pensamento dentro de mim. Mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence as pessoas. Ele convence as pessoas. Eu me lembro de um casal de jovens que estavam com problema que eles se converteram, mas eles dormiam juntos, faziam sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é pecado. Teve um rapazinho que eu encontrei esses dias, ele estava bravo com a missionária, porque a missionária falou: filho, você não pode fazer sexo antes do casamento. Ele ficou bravo. Um menininho de 20 aninhos, 23 aninhos, bravinho, com a missionariazinha, porque disse para ele que não podia fazer sexo antes do casamento. Bravinho, menino. Em que mundo a gente vive? Eu estava falando daquele outro casal que um dia levantaram da cama depois de fazer a noite inteira sexo, um olhou para o outro e falou: a gente está errado, né? Tá errado. Pararam. O que é isso? Diga a pessoa ao seu lado: isso é a obra do Espírito Santo. Diga a pessoa ao seu lado: o Espírito Santo coopera com você. O Espírito Santo coopera com você. No discipulado, amados, você sabe que o Espírito Santo coopera com você. Acabou, né? Acabou o tempo, né? Falei demais. Deu para entender, queridos? Discipulado é uma obra de amor. Diga a pessoa ao seu lado: discipulado é uma obra de amor. Jesus discipulou 12, depois Jesus discipulou 70, depois a coisa se alastrou. Nós falamos semana passada: você não é perfeito. Diga a pessoa ao seu lado: eu não sou perfeito. Eu pergunto para você: o seu pai era perfeito? Seu pai era perfeito? A sua mãe era perfeita? Mas eles cuidaram de você. Cuidaram ou não cuidaram? Tudo bem, tem gente que foi rejeitado, eu sei que tem gente que passou... Tirando essas pessoas que sofreram a esse extremo. Mas quem teve pai e mãe? Nós não temos pai e mãe perfeito. Mas eles tinham uma moral, eles tinham uma direção, eles sabiam que não podia exagerar, mas às vezes exagerava, não é assim? Nossa mãe, a minha mãe, às vezes... Eu fui criado no Havaí, né? Da cultura havaiana. Sabe qual é a cultura havaiana? É o chinelo havaiano. Era... É a cultura. Minha mãe às vezes exagerava na havaiana, né? Mas não abriu mão de cuidar de um menino depois do meu pai ter saído de casa. Ela sozinha tendo cuidado de um menino e de uma menina. E ela foi muito guerreira. Então, amados, quando a Bíblia fala sobre discipulado, a Bíblia está falando de você amar,
de você viver e conviver com as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele convivia com as pessoas. Jesus ia da casa da sogra de Pedro, Jesus uma hora estava em casa com os seus discípulos, comiam junto, andavam juntos. Mas em São Paulo é difícil andar junto? É difícil. Marca para ir com ele no supermercado, vai junto com ele no supermercado, batendo papo. Ali no Açaí, né? Não tem no Açaí, no Tenda, não sei onde você faz compra. No Sonda, né? O Sonda que vocês vão? Sonda é só para rico. Sonda é só para rico? Marca com ele para ir no Açaí. Açaí ali no Marginal é baratinho lá, eu compro lá, é gostosinho lá, tem um estacionamento bom. Marca para sair com ele. Caminhe junto. Eu sei que é difícil, amado. A gente não mora em cidade pequena. Eu já morei em cidade pequena. É muito mais fácil cidade pequena. Mas você tem o WhatsApp. Marca com ele durante uma semana. Na semana, um dia para ligar, para conversar um pouquinho. Amado, Jesus conviveu com seus discípulos. Ele tinha compromisso. Aqui na apostila a gente falou. Ele tinha um compromisso. E ele estava o quê? À disposição. Amados, é duro, né? Amanhã eu vou ter que ir lá no velório. Às vezes a gente tem que ir lá no aniversário, a gente tem que ir lá fazer isso. São amigos. Está sempre contigo. Na hora do momento que ela está sofrendo, é a hora de você estar presente ao lado dela. Sabe, isso é compromisso. E a pessoa fala, poxa, essa pessoa está aqui nos momentos alegres, e nos momentos de tristeza também. O que você está afirmando para ela? Que você a ama. O amor não é de palavras. O amor é de atitude. O amor é de atitude. Amados, se talvez você não teve essa experiência, comece em você. Uma coisa que se espera de um discipulado, que a pessoa também ela tem um coração ensinável. Pastor, mas se a pessoa não quiser nada, insista um pouquinho mais, ligue para ela, olhe por ela. Mas chega uma hora que a pessoa realmente ela não quer. Então você conversa com o seu pai, o pastor Leandro, conversa com ele, com a pastora Denise. Olha, como é que a gente pode organizar isso? Mas as pessoas precisam ser acompanhadas. Tem que haver, resumindo aqui, queridos, uma cultura dentro da igreja. Qual é a cultura dentro da igreja? Vivemos em família. Diga a pessoa do lado, nós vivemos em amor. Com respeito e com amor. Porque tem pessoas que vão vir na igreja muito mais destruídas do que você, e talvez você vai encontrar pessoas até mais edificadas do que você. Tem que haver respeito entre os irmãos. E por último, acho que isso aí o pastor Leandro deve trabalhar isso. Como se organizar nisso? É interessante, amados, que normalmente quando você ganha uma alma, normalmente, olha, isso aí tem a direção, normalmente quando você evangeliza alguém, normalmente essa pessoa vai ter muito apreço pela sua vida. Porque foi você que ganhou ela para Jesus. Quem aqui já teve a experiência de ganhar uma alma para Jesus? Levanta o braço. Olha aí. Você não percebe que essa pessoa que você levou a Cristo, ela não tem um apreço muito grande pela sua pessoa? Então Deus já preparou o coração dela para ela te ouvir. Deus, com isso, prepara, porque ela precisa o quê? Ser amparada nos seus primeiros passos. Você não é dono dela, você não é dominador dela, mas você vai ajudar ela a crescer. Trazer para casa a luz. Aqui tem casa luz, tem casa luz. Aqui tem o CTMA aqui é gostoso pra caramba, né? Tem CTMA. O que é isso? Cobertura da igreja. Na Casa Luz você tem a cobertura pastoral, do CTMA você tem a cobertura dos mestres, não é isso? No domingo, a celebração, você tem a cobertura da unidade, a cobertura dos ministérios. No discipulado pessoal, você tem ali a cobertura na estratégia pastoral. Então, amados, você trazer a pessoa para a igreja é importante porque aquilo que você não consegue, a igreja em conjunto consegue.
Você já viu os desigrejados? Desigrejados, é isso? Desigrejados? Não, eu posso fazer. Não, você cuida de mim e eu fico aqui na minha casa, você vem aqui na minha casa. Não! Diga a pessoa do seu lado. Não tire as pessoas da igreja. Traga as pessoas para a igreja. Por quê? Porque na igreja há uma somatória dos ministérios. Repita comigo, há uma sinergia. O que é sinergia? É uma união de potências que cresce exponencialmente. Há coisas que eu não consigo fazer, mas que chega um profeta aqui, uau, ele faz muito mais do que eu passaria meses tentando resolver. Há coisas que talvez você não consegue, que chega um pastor e uau, consegue resolver. Então há uma sinergia, há uma unidade. Então o discipulado, meu amado, ele deve ser trabalhado dentro de um programa que os pais dessa igreja, pastor Leandro, pastor Denise, vão coordenar para que todas as pessoas que estão sendo discipuladas se integrem na igreja. Vejam a beleza do corpo da igreja. Vejam a importância do seminário, a importância dos relacionamentos casa-luz. E você tem que ter o quê? Compromisso com essa pessoa. Cuidado, querido. Eu não gosto do CTMA. Espera aí, CTMA é importante estudar a Bíblia? A Bíblia diz que cansa estudar, não é? A Bíblia fala sobre isso, que é cansativo estudar. Está na Bíblia isso. Cansa, mas é importante. Então, cuidado, amado, de você ser uma pessoa que vai selecionar, não, meu discipulado aqui, eu levo ele só na casa-luz e tá bom. Não, acompanhe ele nas outras atividades da igreja. Estimule ele a estar presente em outras atividades da igreja. Pastor, amém? Isso é compromisso com Deus, compromisso com a sua igreja local e compromisso com o seu discípulo. Sabe por quê? Porque por mais que você queira dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado, mas você não pode negar a direção que Deus está dando para a sua igreja. Porque senão você estaria o quê? Questionando Deus. Não, eu não concordo de ter seminário, eu não concordo de ter casa-luz, eu não concordo de ter o culto de domingo. Que negócio é esse de a gente não concordar com a direção que Deus dá? Deu para entender? A gente tem que tomar muito cuidado, amados. Você é um canal para conduzir as pessoas ao seio da igreja. A igreja é a família de Deus. Você tem que apresentar aquelas pessoas. Amados, eu já passei por isso. As pessoas às vezes querem proteger, ou melhor, se acham, né, na capacidade de proteger aquela pessoa e ela vai meio que dando ordens. Não, que isso. Trabalhe em conjunto. Palavra final. Preste contas aos seus pais. Palavra final. Preste contas ao seu pastor Leandro e à sua pastora Denise. Deu para entender isso? Preste contas. Como é que está o discipulado? Como foi a semana com ele? Preste contas. Por que, pastor, tem que prestar contas? Você sabia que Jesus prestou contas a Deus Pai? Já leu João capítulo 17? Jesus prestou contas a Deus Pai do seu ministério. Leia João capítulo 17, anota aí. Leia capítulo 17 de João. Jesus prestou contas do trabalho que ele fez na terra para o seu Deus Pai. Por que você não vou prestar contas? Que isso? É um pedacinho de alguns conceitos muito umas brechinhas que, se você não resolver isso, você pode gerar problemas de divisão na igreja, de fazer seu grupinho. Amado, eu já vi isso. Uma vez a moça falou assim para mim: quem te disse, pastor, que eu falei do Senhor? Eu falei: a minha ovelha falou. Ela ficou toda sem graça, porque ela era líder
dentro da igreja, e uma ovelhinha falou, pastor Evandro, a sua líder está falando certas coisas. Eu liguei para ela, ô, irmãzinha, você está falando certas coisas de mim, o que está acontecendo? Aí eu falei, mas quem falou para você? Quem falou para mim foi a minha ovelha. A minha ovelha falou de você. Eu sou o pastor. Eu sou o pai da igreja, que cuido da igreja, né? Cuidado com essa palavra pai, né? Mas eu sou o responsável pela igreja, e ela me falou. Por isso que eu estou ligando para você, queria alguma explicação. Ela ficou nervosa porque a outra falou de isso. Falar de um para o outro é fofoca. Agora, falar para o seu pastor não é fofoca. Você tem que falar com quem resolve. Vou repetir. Falar para o seu irmão é fofoca. Falar com o seu pastor é falar certo. É falar com quem resolve. Cuidado. Cuidado. Amém, queridos? Se não me tirarem o microfone agora, pastor Leandro, se você não tirar, eu vou falar mais uma hora. Hein? Você vê que eu nem li a apostila, nem li. Apostila você pode ler em casa, está bem explicadinho. Pastor? Tem pergunta e resposta? Quer perguntar? Perguntas e respostas. Quer perguntar, Paulão? Pode falar, Paulo. Amém. Essa cultura em São Paulo, como você disse, é muito difícil. Parece que o homem pós-moderno se sente mais protagonista dele mesmo ainda. Isso. E com a ascensão das redes sociais, que envolve a admiração que o senhor falou, ganha uma alma. Às vezes ser um líder envolve a admiração. Às vezes as pessoas vêm admirando outros padrões que não é o líder, né? Não é o seu líder. E quais os caminhos para o líder chegar naquela pessoa que está com os padrões tão longe, às vezes, de admiração que ela acha, para ele conseguir se aproximar dos passos iniciais, de se aproximar, de conseguir ministrar as verdades de Deus. Olha só, a gente olha como é que Jesus tratou as 7 igrejas da Ásia. Vocês lembram as 7 igrejas da Ásia, né, em Apocalipse? Todas as igrejas, ele começou elogiando aquelas igrejas, mostrando para elas que ele reconhecia o trabalho daquelas igrejas, para depois ele falar dos defeitos da igreja. Quando a gente senta para conversar com uma pessoa, a pessoa fica tensa, né? Mas é como importante a gente conduzir a conversa mostrando que você reconhece o bom trabalho que a outra pessoa faz. Porém, tem algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Então você trabalha, vamos dizer assim, no lado da psicologia, quer dizer, a tendência de todo mundo ao sentar para conversar, elas falam, poxa, a pessoa vai falar alguma coisa contra. A tendência do nosso psicológico, a gente lá vem crítica. E a gente tem que ver que Jesus sempre ressaltou as qualidades, né? Você vê Gideão, ele estava escondido, mas Jesus chamou de Gideão o quê? Homem valente. Só que Gideão não conseguia ver essa valentia dentro dele, estava escondido. Então, Deus sempre traz uma palavra para mostrar, olha, eu vejo qualidade em você. Eu sei que você lutou. Tanto que está lutando, que você está se colocando em perigo para trabalhar o pão da sua casa em perigo. Você está escondido, você está passando o risco, porque você é um homem valente. Então, amados, às vezes a gente vê ali, tem que tomar muito cuidado para o nosso coração não taxar, essa pessoa não presta. Não. Então, para você mesmo, às vezes eu estou brigado com a minha esposa, e Deus me leva assim, Evandro, repita as qualidades da sua esposa. Aí eu começo, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Quer dizer, para eu aliviar o meu coração, para eu sentar com a minha esposa para conversar com ela, mais leve, ela tem extremas qualidades. Então a gente precisa tratar aquele detalhe, entende? E não deixar aquele detalhe ser tão sobressalente, de tal forma que a conversa se torna pesada. Então, muitas das vezes a pessoa ela pode assim, ser surpreendida, não é? Quando tem uma história, não quero me prolongar, mas tem uma história assim que a gente deve surpreender os nossos filhos. Tem um homem que falava sobre isso. Pais brilhantes, professores fascinantes. Acho que você já leu esse livro. De Augusto Cury. Então, ele surpreendia. Você pode surpreender aquela pessoa trazendo coisas boas para ela. E nesse ambiente gostoso, você vai trabalhando alguns conceitos. Olha,
melhora nisso, eu tenho visto o seu esforço, mas dá uma melhoradinha aqui, né? Dá uma melhoradinha ali, dá uns toques, entende? E você também vai perceber se ela está o quê? De coração ensinável. Porque muitas das vezes a pessoa, né, precisa estar aberta para um ensino, uma direção, entendeu? Para você não perder o coração dela. Essa questão emocional, a gente tem que saber trabalhar. O homem, ele é muito emoção. Tem muitos gatilhos dentro de nós, às vezes do nosso pai, né, da nossa mãe, que a gente já explode. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho que me segurar muito. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito assim, quero fazer logo rápido, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa tem outro ritmo, ela não tem o meu ritmo. E às vezes eu fico bravo. Então a gente precisa se segurar muito, entender o nível que aquela pessoa vai poder absorver para você não sufocar, mas você poder trazer uma palavra de incentivo e ela abrir um outro horizonte. É um trabalho realmente de ser delicado. É como se trata de uma rosa, né? Quando se trata de corações, por isso que a Bíblia diz a palavra branda. Veja, a palavra branda já é um domínio. Você tem que dominar. Tem hora que você quer falar grosso. E a Bíblia diz, seja brando. Então você tem que engolir o seu ego não, o seu impulso, para você não perder o coração daquela pessoa. Chegue em amor, fala das qualidades. Não é ser hipócrita. Queridos, ó, isso não é hipocrisia, hein? Quando eu falo bem da minha esposa, não é hipocrisia, ela tem qualidade. Então Deus me fala lá, eu lembrar das qualidades dela. Então todos nós aqui, todos vocês aqui, eu tenho visto no seminário, vocês têm grandes qualidades. Então eu preciso colocar na minha cabeça as qualidades. Para na hora de corrigir algum detalhe, eu não venha taxar, não, ela não presta. Não, ela é importante. Olha quanta qualidade ela tem. Precisa só aquele jeitinho para afinar aquele detalhe. Não sei se eu te respondi, né? Mais alguém? Aproveita que só tem dois segundos. Fala, querido. Depois. Primeiras damas. Como lidar com a expectativa do seu discipulado, né? Assim, Sim. Dele olhar para você como aquele líder, né? Aquele discipulador mais maduro, ou que sabe mais, ou entende mais, e você se vê que você não Isso. vocês estão assim, no mesmo nível. Você pode saber Sim. mais ou menos, mas Isso. lidar com isso. Essa expectativa do outro em relação a você, sabendo que você também erra, você Isso, também falha. isso. Como passar isso Isso. pro outro? A pergunta dela é muito importante, queridos. Eu falei isso semana passada, é muito importante isso. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então a gente tem que passar para a pessoa essa humildade. Poxa, você está passando por isso, não? Vamos andar junto. Eu também passei muitas dificuldades, mas eu fui ajudado, estou até hoje aprendendo, estou até hoje sendo discipulado por outro pastor, por algum outro líder. Sabe, você passar essa humildade que você reconhece que você também... Lembra que Paulo falou assim, eu não alcancei a perfeição, mas prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Quer dizer, eu estou também em crescimento. Seja humilde em falar, eu também estou aprendendo, eu também tenho muitas áreas a serem trabalhadas e nós vamos andar juntos e nós vamos crescer juntos. Entendeu? Fala aí. Assim, eu vi que o senhor tem a sua residência, né? Traz as pessoas, muitas vezes, para a sua residência, para poder fazer um discipulado. Tudo bem, você vai conhecendo as pessoas. Eu passei por uma situação que na rua eu estava pregando, né, para uma pessoa, moradora de rua, né? E aí eu falei, Jesus, falei, eu estava na igreja, né? Aí ele chegou assim, então, vai para sua igreja. Aí eu pensei, meu Deus, né? Aí eu fiquei assim, na hora pensando, rapaz, eu estou pensando, abrir a minha casa, abrir a minha vida, né? Colocar, às vezes a pessoa ficar no carro, ficar assim, eu não aconselho você abrir a sua casa, eu não aconselho. Então, isso que eu queria, entendeu? Não aconselho. Aí eu fui tentando meio que... Não, você tem que andar com o endereço da igreja, ó, o endereço é isso aqui, a gente se encontra lá. Mas aí ele quer que você ou leve para a igreja. Sim, então marca lá na igreja. Ó, a gente vai se encontrar lá na igreja.
Tem todo esse cuidado também. Você abrir a sua casa. Sim, não faça isso. Não faça isso. Não. Mais que seja uma pessoa até mesmo arrumada. Né? Sim, não faça você isso. Você cuidar do seu amigo de trabalho, você cuidar do seu vizinho. Sim. Tudo bem, mas... Sim, é isso mesmo. Não faça isso. Preserve a sua individualidade. A Bíblia diz assim, para não ser muito constante na casa dos outros, que não os outros vão se enjoar de você. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Se é uma pessoa completamente estranha, você realmente tem que ter todo tipo de mecanismo de segurança. Você não sabe com quem você está lidando. Entendeu? Quando é uma pessoa completamente, né, desconhecida. Com o tempo, você vai, né, conhecendo. Com o tempo, entende? A Bíblia diz para não ser precipitado, né, porque há certos pecados que a gente só vai conhecer muito tempo depois. Então, tenha esse cuidado. Ainda mais que não era só você que mora lá, existe a sua família inteira, entendeu? Então, você não pode expor a sua família, você não pode expor certas coisas, entendeu? Não faça isso. Deu para entender o que ele falou aqui? É muito sério isso, queridos, trazer para cá. Eu, quando era criança, menininho assim, 17, eu sei lá, não me lembro quantos anos eu tinha, eu encontrei uma pessoa que estava... E aí eu quis ajudar ele, comprei uma caixa de bala para ele vender na rua, sabe? Depois aquele cara começou a me perseguir, eu não falei onde eu morava, só que ele descobriu onde ele morava e bateu lá na minha casa, entendeu? Então tinha coisa errada ali. Quando uma passagem de Hebreus, acho que é Hebreus 13, versículo 2, que fala sobre a hospitalidade. Sim. Fala Sim. que muitos já hospedaram antes suas casas, Sim. não sabiam. Mas o conceito é o mesmo que eu dei para ele. Não abra sua casa. Olha, na minha casa já dormiu muitos missionários. Muitos missionários já morreram. Já morreram, já dormiram lá em casa. Eu já cheguei a hospedar, eu morava em Diadema, eu já cheguei a hospedar 20 pessoas no meu apartamento. 20. Mas tudo pessoas que eu conhecia. É nessa hospedagem que ele está falando. Entendeu? Então, não foram pessoas estranhas, entendeu? Não foram pessoas estranhas. Então, para cooperar com obra, às vezes os pastores que vinham de fora, em vez de dormir em hotel, eu chamava a minha casa. Mas eram pastores que eu conhecia e tudo mais. Eu não trago estranho para dormir na minha casa. Eu já fiz uma loucura assim, entendeu? Uma vez tinha um irmão, era da igreja, frequentava, só que ele era ex-marginal, ele era marginal. E estava se convertendo. E estava ali, a gente acompanhando. Teve um dia que o pessoal lá jurou ele de morte, ia matar ele. Aquela noite ele ficou desesperado, eu trouxe ele para dentro da minha casa. Falei com a minha esposa, olha, eles vão matar ele. Eu morava lá em Garça. Mas foi uma emergência, porque os caras juraram ele de morte e iam matar ele naquela noite. E eu escondi ele dentro da minha casa. Mas é um caso completamente, entendeu? Mas não exponha a sua casa. Sua casa é o seu território de segurança, da sua família, o seu refúgio. Então, esse hospedar, ainda que você hospede anjo, você tem que saber quem que você está trazendo. Talvez um pastor desses que eu hospedei fez coisas maravilhosas na minha casa, orou para a minha casa, intercedeu, coisas foram maravilhosas. Eu já tive experiências assim, pessoas que eu hospedei, homens que eu conhecia, e que ali realmente Deus usou esses homens. Agora, eu abrir minha casa para um desconhecido, não. Mas eu também vejo, pastor, que tem pessoas que Deus dá bom para cuidar dessas pessoas. Sim, só que tem que ter uma estrutura, né? Jogo sexual, isso. Não cuidar do drogado, sim. Do morador de rua. Por exemplo, morador de rua, aqui vocês têm que ter um chuveirão. Vocês têm que ter um chuveiro, porque ninguém aguenta entrar um andarilho aqui cheirando mal. Não, pastor, o senhor não tem amor. Eu tenho amor ao meu nariz. Eu amo o meu nariz, eu não gosto de sentir cheiro ruim. Amados, eu já tratei de pessoas na nossa igreja, lá em Garça, os caras, eles eram podres, fedorentos. Eu fui na casa deles, os cachorros ficavam em cima da mesa, gato para tudo quanto era lado. O sofá era um sofá de pelúcia, mas não era pelúcia, era o pelo do cachorro. Era um nojo a casa deles. Mas eu fui lá. Estavam vindo para a igreja. A minha esposa cuidou deles, ensinou eles a usar shampoo, porque eles não sabiam usar shampoo. Entenda o nível de degradação dessa família. Eles não sabiam usar shampoo, nunca tinham usado shampoo. A minha esposa ensinou eles a tomar banho. Eles tinham 2 filhos ou 3 filhos, não me lembro. A gente faz esse trabalho social, mas tem que ter estrutura.
A igreja tem que ter um chuveirão, tem que ter roupa, porque tem certa roupa que você tem que jogar no fogo, tem que queimar a roupa. Tem que dar um banho, tem que ter roupa limpa, para ele ter o conceito da higiene. Ninguém me ama, não, peraí. Assim como eu te amo, eu também amo a Denise, eu também amo a Paulo, cada um de vocês eu amo. Então ninguém aqui tem que suportar um cheiro mau. Outra vez entrou um bêbado na igreja. Peraí, tá bêbado, ele não vai ouvir nada, não adianta. Cuida dele lá fora. Vai deixar ele fazer arruaça dentro da igreja porque ele está bêbado? E ele tem que ser um coitadinho? Não. Então eu tenho que saber ter espaços dentro da igreja para cuidar dessas pessoas, para elas já saírem do coisa mais degradante, para começar a ter um pouco de dignidade. Ela se sentir cheirosa. Sabe, tem gente que se acostuma com a sujeira e não consegue nem distinguir o que é cheiroso e o que é fedorento. Uma vez eu tive um problema seríssimo com um pastor, porque ele falava e a boca dele era mal cheirosa. Pastor, na realidade eu tive 2 pastores que ele abria a boca, a pessoa caía no poder do bafo. Pastor, só para finalizar aqui, voltando o discipulado. Isso é discipulado, amado. Existem 2 tipos de pessoas, né, nesse quesito discipulado. Queria que o senhor contasse experiências, se o senhor já presenciou uma pessoa que estava ansiando o discipulado, quer, desejo, eu preciso, estou necessitado disso, e a outra que se reteve, né, e não queria ser discipulado porque havia algumas coisas que ela queria manter escondida, não queria revelar. Sim, a gente já falou isso aqui, a gente tem que tratar com muito jeito, muito carinho, a pessoa tem que encontrar um ambiente de segurança para ela se abrir. Porque se ela não se abrir, não tem como você forçar, entendeu? Então, a igreja tem que ser uma igreja acolhedora. Da pessoa perceber aqui que não tem ninguém com o nariz empinado, eu sou o mais santo. Não, sabe, senta com ele, conversa, entendeu? Seja uma pessoa natural e a pessoa vai perceber que, poxa, que igreja legal. São pessoas que senta o empresário, senta o desempregado, todo mundo se conversa, todo mundo bate papo e ela se sente o quê? Mais segura. Para você ganhar a confiança. Se você não ganhar a confiança, não dá, entendeu? Pastor, tem um tempo determinado para esse discipulado? Assim, a gente vive em família, entendeu? Por exemplo, eu cuido de igreja desde os meus 18 anos de idade. Mas eu tenho meu pastor. Então eu converso com ele conversa comigo. É aquela visão de companheirismo. Ele não fica toda hora perguntando, Evandro, você leu a Bíblia hoje? Ele não faz mais isso comigo. Essa fase eu já passei, entendeu? Então, certos desafios que eu vivo hoje, compartilho, eu preciso de alguém para compartilhar. Cada um de nós, seja que nível for, nós precisamos de companheiros para enfrentar os novos desafios. Então, quantos anos eu tenho de ministério? 40 anos. Será que em 40 anos, né, eu tenho que novamente alguém falar, Evandro, você tem que orar, você tem que... Não, isso aqui eu já aprendi. Agora, tem desafios que eu estou lidando, como esse que a gente está falando aqui, de lidar com situações delicadas, e eu falo, pastor, como é que eu lido com essa situação? Olha o que eu estou passando aqui. Olha, está acontecendo isso aqui. Entende? Então, esse companheirismo, a gente não perde nunca. Você vai criar seu filho, meu filho tem 20 anos. Uma vez falaram isso para mim, Evandro, cuida do seu filho até os 25 anos. É aquela formação, mas depois da formação, o meu filho tem os valores estabelecidos. O que sobra de eu, Evandro, para o meu filho Israel? Sobra amizade. Meu filho tem 20 anos. Somos amigos. Eu falei, já, vamos passear, vamos sair, vamos ver isso, me dá um conselho, o que você acha disso? E aquela coisa lá, entende? O companheirismo não acaba. Eu vou morrer com meu filho junto, a gente batendo papo, sendo amigo. Então, discipulado não é aquela coisa, você é o professor, eu vou te ensinar tudo que eu sei, e você... Não, filho, é companheirismo. Tem uma coisa que meu filho até me ensina, né, de computação hoje, né? Ele até me dá uma bronca, pai, você não vê isso aqui? Tá bom, filho, vamos lá, como é que a gente faz, entendeu? Não é que eu sei tudo. Tem coisas que eu vou aprender com ele.
Então essa amizade é gostosa. Tem uma referência de família de Deus. Repita comigo, igreja é a família de Deus. Vivemos em irmandade, comunidade e irmandade. E o nosso Pai Celeste cuida da gente. Fechou? Alguém mais? Não vai parar hoje aqui, hein? Sobre sigilo, até que ponto, né, assim, onde tem aquele sigilo entre o discipulador e o discipulado, a pessoa te contar alguma coisa e de repente você, né, até que ponto você tem que levar para o pastor ou não, assim, acho que tudo que a gente fala assim, posso conversar com o pastor, porque isso é um assunto mais delicado, eu até me sinto até desqualificado para um assunto tão complexo como esse. Eu acho que é melhor a gente buscar conselho com o pastor. Seja natural, seja tranquilo em falar das suas limitações. Então você, meu discipulador, não sabe sobre isso. Não, realmente eu não sei tudo. Tem certas coisas que as pessoas me perguntam, eu vou conversar com os meus pastores, porque esse assunto assim, realmente você me pegou de surpresa, eu preciso refletir um pouquinho mais sobre isso. Seja tranquilo, entendeu? Quando vai discipular um casal, é melhor discipular o casal junto? Ou a mulher discipular a mulher? É assim, porque há momentos que você precisa estar com o marido e a sua esposa que vai estar com a mulher. E há momentos que o casal precisa estar com o outro casal. Não, então, sim. Eu sei. Então, tem assim, olha, a gente ouve individualmente um ao outro e depois a gente junta e a gente, numa conversa gostosa, vai trocando experiências, vai falando, olha, passei por isso. Entendeu? Eu sei que há momentos que o casal está em pé de guerra. Quando o casal está em pé de guerra, às vezes não é nem bom realmente colocar um de frente ao outro, porque pode dar fagulha, entendeu? Porque eles se sentem assim expostos, já que está exposto mesmo, então vão sair no pau. Então aí é hora de você pegar um, acalmar um, entendeu? Acalmar o outro, depois que estão calminhos, entendeu? Então você tem que sentir um momento tenso, não pode entrar para uma situação tensa. Se está tenso, não é hora de você ir para lugar nenhum, é hora de você acalmar os ânimos, entendeu? Eu sei que é difícil, mas né, pastor? O negócio é bravo. Que aí, pastor? Alguém mais? Acabou. Vai lá. Aplauda o Senhor. Oh, meu Deus, vai sair. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados pelas ministrações? Queridos, como a gente sempre fala, é uma cultura que tem que ser criada. Algumas pessoas já